Oi, pra você que clicou nesse vídeo, muito obrigada por ter clicado nele. E hoje eu vou indicar pra você que tá assistindo esse vídeo um manhwa shoujo que é muito bom, chamado You Made Me a Princess ou Suddenly Become a Princess on a Day. Você pode escolher chamar por um desses nomes, o que você achar melhor. Mas do que se trata You Made Me a Princess ou Suddenly Become a Princess on a Day? Pra começar dizendo que esse é meu manhwa favorito de todos os tempos, é sério. Eu li e gostei tanto dele que eu fui procurar por ele em 3 línguas diferentes, inglês, espanhol e coreano. Tanto que eu tava viciada nesse negócio, é sério. É muito bom. E eu vou começar lendo a sinopse pra vocês. A bela Athanásia foi morta pelas mãos de seu próprio pai biológico, Claude de Algerobelia, o imperador de sangue frio. É apenas uma história boba na hora de dormir, até que uma mulher acorda e descobre que se tornou uma princesa infeliz. Ela precisa de um plano para sobreviver a seu destino condenado e o tempo está se esgotando. Ela irá com o plano A. Viverá o mais silenciosamente possível sem ser notada pelo infame imperador como um rato. Plano B. Coletar dinheiro suficiente para escapar do palácio, ou será que ela vai ficar presa no plano C, falando em voz alta com as boas graças do pai? Ou algo como impressionar ele com a fofura imensa dela, que, ô menina fofa, ô menina linda. É sério, se você nascer na família de Algerobelia, você tem direito a ser muito bonito, que é sério, não importa se você é bom ou mal. Nessa família, todos são abençoados com uma beleza incrível. Resumindo, é uma história de reencarnação, onde uma mulher reencarna no mundo de fantasia como uma bebê. Ela reencarnou como uma princesa e você fica tipo, nossa, que sortuda, tudo de bom. Mas como já viu na sinopse, a vida não é um pudim, pois ela reencarnou sim como uma princesa. Mas o problema é o pai dela, porque o pai dela, quando ela nasceu, simplesmente fez um massacre no dia que ela nasceu. E a deixou viva, simplesmente pelo fato do nome dela ser Athanásia, e ele queria ver até onde aquela pequena criatura insolente sobreviveria. Ou seja, mesmo ela sendo uma princesa, ela é uma princesa sofrida. E a Made Me a Princess se trata disso, a história da Athanásia de Algerobelia, uma princesa sofrida. E essa história prova que a vida não é um pudim mesmo você nascendo como uma princesa. A protagonista, quem reencarnou nesse mundo, ela já sabia de tudo o que ia acontecer, desde o nascimento dela até a morte fatídica dela. Então, ela decide arrumar os 3 planos que eu falei sobre a sinopse. Que é 1. Viver silenciosamente como um rato no castelo. 2. Arrumar dinheiro suficiente, ir embora e viver uma vida boa. Ou 3. Encantar o pai com a fofura dela. Bem, a história é bem diferente porque ela fala sobre o amor paterno e a rejeição de um pai por sua filha biológica. Ela nasce já sabendo de tudo que vai acontecer, pois na vida passada dela, ela tinha lido essa história. Era uma novel que ela leu. Na novel, a Athanásia, de verdade, na novel, ela acabou sendo morta pelo pai, por ter sido acusada de envenenar a irmã, entre aspas, que ela é irmã de outra mãe, mas se supõe que ela é filha do Claude também, que é a Jeanette. Então, linda, não é? É um ser maravilhoso de pessoa, mas embora ela realmente seja gentil, se você for ler, você não vai ter o mesmo carinho que você tem pela arte por ela, porque a culpa é realmente dos pais dela, mas não dela, mas você não vai ter o mesmo carinho que você tem pela arte por ela. Porque é meio difícil gostar da Jeanette porque na vida passada da Athanásia foi praticamente por culpa da Jeanette que ela morreu. A Athanásia, na vida passada dela, foi morta por causa da Jeanette, porque acusaram a Ati injustamente de ter envenenado a garota, mas na verdade foi toda uma armação para a Jeanette poder assumir o trono. Mas mesmo se a Ati não tivesse sido morta, o Claude, que era o imperador, não tinha nenhuma intenção de passar o seu trono para sua filha odiada. Mas a história muda de contexto porque os leitores sabem que a Jeanette não é filha de verdade do Claude. Ela tem os olhos, né? Esses olhos de joias lindos, que é a marca da família imperial. Então todo mundo pensou que a Jeanette era a filha verdadeira do Claude, inclusive ele, porque após a morte da mãe da Athanásia, o Claude viveu uma vida meio depravada, se pode dizer assim, né? Então, ele poderia ter tido uma filha, principalmente por causa que a mãe da Jeanette era noiva do Claude. Então, ele próprio pensa que ela é filha dele, porque não tem nada a contestar, ele tem os olhos dele e é isso, né? A marca da família imperial. Mas na verdade a Jeanette é filha do irmão mais velho do Claude, o imperador
cujo Cloud matou. O irmão mais velho do Cloud era o imperador, ele tinha todo o direito, mas ele era um filho da puta e o Cloud matou, friamente, o próprio irmão. Eu não culpo o Cloud, por mim esse infeliz ficava 7 palmos do chão, mas né, é como dizem, vaso ruim não quebra mesmo depois da morte. A história continua, ela cresce, e cresce como uma coisa mais fofa do mundo, e ela põe em prática o plano dela de encantar todas as empregadas para dar chocolate para ela e conseguir dinheiro para fugir do palácio. Como eu falei no início, o Cloud fez um massacre no palácio quando a Ati nasceu, no Palácio de Rubi. Que existe o Palácio Esmeralda e o Palácio de Rubi. O Palácio Esmeralda é da princesa por gerações, mas a Ati do romance e a Ati até os 5 anos viveu no Palácio Rubi, cujo teve um massacre. Com o tempo, a Ati descobriu, quando a Ati fazia suas voltas pelo palácio depois de subornar a empregada por um doce, ela descobriu que existia outro palácio. E ela viu como aquele palácio era totalmente, como pode dizer, inabitável por seres humanos. Ela decidiu esconder todo o ouro lá. Então, passava um tempo, ela roubava um pouco do ouro do palácio de Rubi, escondia lá, para quando ela ficasse um pouco maior, ela fugiria e viveria uma vida feliz, cheia da grana. Mas acontece que um belo dia, quando ela foi esconder suas joias, ela acabou vendo umas estátuas de ouro. E ela, para verificar se era ouro de verdade, ela mordeu a bunda da estátua. Então, quem aparece atrás dela? Quem? O imperador, o papis dela, né? O Cloud, né? Que até então era vilão da história que matava ela. Então, né? Obviamente ela fica assustada e deixa as joias caírem. Mas acontece que algo inesperado acontece. O Cloud convida ela para tomar um chá com doces. Mas a Ati, obviamente, assustada com esse ser que o tanto que ele tem de beleza, ele tem de maldade, que no começo se amaldiçoa até a beleza desse ser. Que vamos combinar, ele é lindo. Mas ele é mau, pois ele matou a Thanasia na vida passada dele. Então, como eu já tinha dito, o Cloud convida a filha dele pra tomar um chá com um biscoito, tipo uma coisa normal de pai e filha, e a Ati aceita, né, por causa que era uma questão de vida ou morte. Se ela recusasse, ela poderia ser morta ali mesmo, no mesmo instante. Então ela aceita, mas óbvio que ela tava morrendo de medo, até porque quem não fica com medo com um assassino sanguinário, sedento por sangue, que não poupa mulheres ou crianças na sua frente, ainda mais se você é uma garota de 5 anos, completamente indefesa, que só tem a sua fofura imensa como arma. Então eles entram lá na sala e o Cloud começa a tentar puxar assunto com ela, mas ela tava morta de medo. O Cloud já estava começando a ficar entediado. Então, na cabeça da Ati, ela percebe uma coisa, já que ela é muito esperta. Aquilo era um teste. O que ela fizesse, o jeito que ela agia, definiria se ela sobreviveria ou morria. Então, ela precisava fazer alguma coisa, pois se ela não fizesse, ela poderia morrer. Foi aí que, inconscientemente, ela pensou em algo. De repente, do nada saiu da boca dela a palavra papai. E depois do Cloud ouvir isso, ele deixou ela embora, sem mais nem menos. Depois ela voltou e, a partir desse ponto, desse encontro dos dois, a história começa a se desenrolar. E, acredite ou não, a partir daí, eles têm uma relação, digamos, normal de pai e filha. Talvez normal não seja a palavra, eu acho que saudável. Até porque, com o passar do tempo, vocês vão perceber que a paternidade do Cloud está num nível completamente diferente. Pois, como ele bem diz, aqueles que se atreverem a falar mal da minha filha terão suas línguas cortadas. Aqueles que esqueceram suas maneiras e se comportarem de forma rude terão suas mãos e pés cortados. Então, já que isso acontece em um futuro próximo, dá pra ver que ele se apegou muito a Ati e ele faz de tudo para proteger essa menina. Então, por mais que no começo ele era totalmente escroto por causa que ele tinha matado a Ati na vida passada, ele recompensou mimando a Ati até não poder mais na vida atual dela. E, resumindo, essa é toda a história de You Made Me Princess, então eu recomendo você ler. Então, resumindo, isso é tudo que eu tenho para falar sobre You Made Me Princess ou Suddenly Becoming a Princess One Day. E é um mangá maravilhoso, que por mais que ele seja um shoujo,
e seja de romance, ele tem muita ação e a história é muito bem elaborada, porque foge muito, é ser muito do comum. Porque ela te faz ficar triste e ao mesmo tempo feliz. Nos capítulos atuais dá pra sofrer muito, o coração fica apertado, mas a gente releva aí com a esperança de que tudo vai ficar melhor. Porque é sério, essa história, ela surpreende, ela é muito boa, ela é tudo de bom. Então eu recomendo que você leia Sundance Become a Princess Holiday, porque é uma história que foge dos padrões. Eu garanto que não é em qualquer lugar que você vai encontrar uma história igual a essa ou do mesmo patamar que essa. Encerrando as recomendações de shoujo de hoje, leiam Sundance Become a Princess Holiday. É uma ótimo. E tchau, e até as próximas recomendações.